Esqueça tudo que te ensinaram a respeito de dízimo, porque através desse vídeo, ou melhor, dessa série de vídeos, eu vou explicar a você o que é o dízimo e o que não é o dízimo. E nunca mais você vai usar expressões como eu sou um dizimista fiel, o devorador vai invadir a minha casa, eu tenho que entregar, ou melhor, eu tenho que devolver o meu dízimo. É sobre isso que nós vamos falar nessa série de vídeo aqui no nosso canal. Seja muitíssimamente bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Papo Teológico. Eu sou o professor Getúlio Cardoso e nesse vídeo eu quero auxiliar, eu quero ensinar a vocês o que verdadeiramente é um dízimo, o que gera o dízimo, o que não gera o dízimo. Se você que está me ouvindo aí deve ou não deve dar o dízimo. Dízimo é uma coisa muito polêmica, que pessoas aproveitadoras ensinam coisas erradas e outras ensinam coisas erradas, mas só porque eles não estudam, eles simplesmente replicam aquilo que é errado a respeito do dízimo. Então, para não ficar um vídeo muito longo, eu já quero dizer a você que esse vídeo terá uma parte 2 ou até mesmo uma parte 3, aonde eu vou explicar tudo. Repito, eu vou explicar tudo a respeito de dízimo e você nunca mais será enganado. Ninguém nunca mais vai passar a perna em você a respeito de dízimo, te ameaçando, te amedrontando e dizendo que se você não der na igreja, você vai dar na farmácia, você vai parar no leito, as compras da sua casa vão sumir, você não vai pagar suas contas. É sobre isso que eu quero explicar a você e tirar esse peso que a religião colocou na tua vida chamado dízimo. Então, como eu disse, eu vou dividir esse vídeo numa série de vídeos, que eu poderia fazer um vídeo inteiro, mas vai ficar um vídeo muito longo. Então, eu já quero dizer que eu vou dividi-lo em partes e vou estar trazendo para vocês alguma coisa. E eu vou estar apresentando aqui o que nós vamos aprender nesse vídeo de hoje. Lembrando que é um vídeo para quem quer estudar, não é um vídeo para quem quer se divertir, não é um vídeo para quem quer passar o tempo. Aqui é para quem realmente quer sentar e aprender a verdade. Então, às vezes vai ficar um pouco chato, porque estudo, irmãos, é assim mesmo. Às vezes a gente quer fechar o vídeo, mas eu te peço, fique até o final, que eu tenho certeza que vai ser de uma grande valia espiritual para a sua vida. Vamos lá entender o que nós vamos aprender no vídeo de hoje. Então nós vamos aprender o seguinte: o que significa o termo dízimo? Como ele era aplicado? Qual era a relação entre dízimo e dinheiro? Que mandamentos estão associados ao dízimo? Quem recebia o dízimo? Dízimo antes da lei, dízimo nos profetas e o dízimo nos dias de hoje. Então tudo isso a gente vai aprender ao longo dessa série de vídeos aí, que eu creio que serão 3 vídeos que nós vamos aí estar postando, que são vídeos que vocês me pedem desde o começo do canal. Professor, explica a gente sobre o dízimo. O dízimo é um mandamento? O dízimo vale para nós? Será que o devorador é demônio? É gafanhoto? Me explica isso aí. Então eu decidi fazer essa série de vídeos aí para estar provando para vocês de uma vez por todas o que gera dízimo e o que não gera dízimo. O que gerava dízimo e o que gerava dízimo na Bíblia hebraica, ou seja, no Antigo Testamento, na Tanar. É sobre isso que nós vamos estudar no vídeo de hoje. Antes de tudo, a gente tem que entender o que significa a palavra dízimo. Diferente do que dizem que é 10%, a palavra dízimo, ela vem do hebraico ma'aser, que é uma unidade de medida, ou seja, ela não é uma porcentagem, ela é usada em uma unidade de medida. Então é a palavra ma'aser. Você pode pesquisar essa palavra no Google, que você vai ver que ela tem ali um alinhamento com a nossa palavra aqui, 10, mas não quer dizer que é 10% daquilo que você ganhou, daquilo que você deixou de ganhar. Não, não é isso. A gente tem que entender que quando nós estudamos a palavra dízimo, ela não está associada diretamente a um mandamento.
nem antes da lei e nem depois da lei. Então, quando a gente ouve a palavra dízimo, ela vem da raiz ma'aser, que em hebraico significa simplesmente 10. É usado não como 10%, mas sim como uma unidade de medida. E isso a gente pode analisar em Ezequiel capítulo 45, versículo 11. Vamos analisar esse texto. De 45, de 9 a 11, que diz assim: Assim diz o Senhor Jeová, basta, já os príncipes de Israel, afastei a violência e a assolação, e praticai juízo e justiça, e tirai vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Jeová, balanças justas e efa justo, e bato justo tereis. O efa e o bato serão de uma mesma medida, de maneira que o bato contenha a 10ª parte, ou seja, ma'aser, parte do homem, do homer, e o efá, a 10ª parte do homer, conforme o homer será a sua medida. Então aquela palavra que aparece 10ª ali é ma'aser, ou seja, uma unidade de medida. Então todas as vezes que a gente ouvir a palavra dízimo na Bíblia, no Antigo Testamento, ali está falando simplesmente de uma unidade de medida e não de um mandamento de 10%. Isso vai ficar um pouco mais claro mais à frente no decorrer desse vídeo e dos outros vídeos. Então é apenas uma introdução a respeito do dízimo. Então quando aparece a palavra dízimo, nem sempre é um mandamento, ou seja, não é um mandamento para que você dê 10% daquilo que você possui. E é simplesmente uma unidade de medida. Agora você me pergunta, tá, professor, mas aonde era aplicado o dízimo? O que incidia dízimo? O dízimo, ele era aplicado simplesmente a duas atividades. A atividade agrícola, ou seja, aquilo que a terra produzia, e a pecuária, por exemplo, os rebanhos. Então você tinha ali dízimos a respeito de pecuária, daquilo que você tinha ali os seus animais que davam as suas crias, você separava, isso a gente vai ver o versículo já já, e aquilo que nascia, aquilo que você plantava e aquilo que você colhia. Vamos ver um exemplo em Levítico capítulo 27, versículo 30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Então aqui você vê que o dízimo, como mandamento, era primeiro pedido para aqueles que colhiam. Tudo que era colhido da terra, que a terra produzia, tinha que se tirar a 10ª parte para entregar. Ou seja, aqui não está falando de outra atividade. Aqui está falando daquilo que você plantou. Por exemplo, você tinha uma horta na sua casa. Se você plantasse ali e o que nascesse, você teria que tirar uma 10ª parte e entregar ao Eterno. E a outra atividade? A outra atividade era os rebanhos. Aí, se você tivesse ali um rebanho que deu 10 filhotes, um daquele filhote era entregue ao sacerdote, era entregue ao Senhor. Vamos ver o versículo disso? Mesmo Levítico 27, agora no 32. No tocante a todas as dízimas das vacas e ovelhas, e tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Então a gente começa a iluminar a nossa mente aqui que dízimo não incidia sobre dinheiro, e sim sobre aquilo que a terra produzia e aquilo que o rebanho produzia. Então a gente está começando aqui a clarear a nossa mente a respeito de dízimo como mandamento, ou seja, como obrigatoriedade. Dízimo como obrigatoriedade era aquele que nascia daquilo que a terra dava, ou seja, aquilo que eu plantava e colhia, e aquilo que os rebanhos me davam, ou seja, aquilo que as crias que vinham eu tinha que dar ao Senhor. É somente isso, até agora. Então a gente entende que nas 32 referências ao dízimo na Bíblia hebraica, nenhuma delas nos indica um mandamento de dízimo e dinheiro. Em nenhum lugar não existe um versículo que implica mandamento de dízimo com dinheiro.
Agora vamos entender aqui, basicamente, o que gerava dízimo e o que não gerava dízimo. Quem era obrigado a dar o dízimo e quem não era obrigado a dar o dízimo. Eu coloquei uma tabelinha aqui, vamos analisar comigo essa tabelinha. Eu espero que você anote aí, faça um print, fique à vontade, porque isso é um estudo. Eu sou um professor e eu estou te ensinando aqui, iluminando a tua mente através do Espírito de Deus, aquilo que gerava dízimo e aquilo que não gerava dízimo de acordo com a Bíblia hebraica. Preste atenção. Então vamos lá. O que gerava dízimo e o que não gerava dízimo no Antigo Testamento, e isso também vai refletir no Novo Testamento. Vamos lá. O que gerava dízimo? Primeiro, a colheita de grãos era imprescindível. Se você plantasse grãos, você tinha que tirar a 10ª parte e entregar ao Senhor, ao sacerdote no templo. A colheita de frutas também gerava dízimo. A colheita de ervas gerava dízimo. Óleo e vinho, ou seja, a colheita de óleo e de vinho também, que vinha ali o óleo da oliveira e o vinho das uvas, também trazia a colheita de dízimos. E, obviamente, a criação de rebanhos. Então, tudo isso gerava dízimo. Se você fosse um pecuarista, você era obrigado, por mandamentos, a entregar o dízimo aos sacerdotes. Se você ali tivesse trabalhos com óleo ou com vinho, você também daria dízimo. A colheita de fruta, colheita de ervas, ou seja, tudo que a terra produzia, você tinha por obrigação de entregar o dízimo. Agora vamos entender o que não gerava dízimo. E agora que a sua mente vai explodir, porque o que eu vou falar aqui para você, ninguém vai contar por aí. Só aquelas pessoas que realmente não têm compromisso com o homem, e sim com a palavra de Deus. Agora vamos entender o que não gerava dízimo. Primeiro, o que não gerava dízimo, o salário do trabalhador. Ou seja, se você era uma pessoa comum que não trabalhava com rebanhos, não era um pastor, não tinha criação de gado, não tinha criação de ovelha, nem nada desse tipo, e não ali produzia nada da terra, você era aí, por exemplo, um marceneiro, um carpinteiro, você trabalhava com alguma coisa ligada à medicina, você não pagava dízimos. Se você trabalhasse com caça e pesca, por exemplo, você saiu para caçar e caçou ali um javali, caçou ali qualquer tipo, você não dava dízimo se você vendesse aquela caça e ficasse com dinheiro. Você não era obrigado a dar o dízimo. Ou mesmo você comendo aquela caça ou você vendendo aquela caça, dava no mesmo. Você não pagava dízimo. Artesanatos e construções, serviços gerais, herança e venda, ou seja, se você ganhasse uma herança ou vendesse uma propriedade, você não era obrigado a dar o dízimo, porque isso não é mandamento. Ou seja, muita coisa que eu falei aqui, muita coisa que está nessa lista, eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizer que era obrigado a dar o dízimo. Certa vez uma irmã chegou para mim e me perguntou se ela recebeu ali acho que foi uma rescisão de trabalho, e ela perguntou para mim: professor, o que eu faço? Se eu entregar o dízimo dessa porcentagem, é a porcentagem do dízimo desse montante que eu tenho aqui, eu não vou conseguir dar entrada na minha casa. Eu queria muito dar uma entrada na minha casa. Eu falei: minha irmã, dê entrada na sua casa, vá viver a sua vida, porque dízimo não implica em nada disso. Ah, mas meu pastor falou que eu tenho que dar, porque... Eu falei: o seu pastor está errado. Ou o seu pastor está errando porque ele realmente é uma pessoa de má índole, ou ele está simplesmente replicando uma coisa errada porque os anteriores faziam e ele vai ter que fazer também. A irmã foi, comprou a casa, hoje vive muito bem, graças ao nosso bondoso Deus. Então, o dízimo, ele não incide no trabalho, ou seja, se você é um auxiliar de serviços gerais, se você é um pedreiro, se você é um ferreiro, se você é um pintor, se você é padeiro, qualquer tipo de coisa, você não está obrigado a dar o dízimo, porque dízimo não incide em salário de trabalhador, a não ser que você seja aí um padeiro e tenha uma horta nos fundos da sua casa. Isso nos tempos bíblicos, né? Porque a gente vai partir nos próximos vídeos da premissa que é o seguinte: o dízimo ele precisa de pilares. Qual é o pilar do dízimo? É você trabalhar com pecuária ou agricultura,
ter um levita para receber e ter um templo para armazenar. Mas isso é assunto para outro vídeo, para os próximos vídeos que virão. Mas por enquanto, eu quero que você abra sua mente para dízimo como mandamento, nas várias e várias referências que aparecem, o salário do trabalhador, que eu acho que você está aqui exatamente por isso, o salário do trabalhador, compra e venda, herança, isso não implica na entrega do dízimo. Isso é coisa que colocaram na sua cabeça de pessoas que não estudam a Torá. Como eu estudo e estudei muitos anos, eu posso falar aqui para você que todas as referências de dízimo e dinheiro não se aplicam a salário de trabalhador, não se aplica a herança e nem nada do gênero. Salve essa tabelinha aí e toda vez que alguém disser para você que o devorador vai entrar na tua casa porque você não deu dízimo, você mostre para ela que dízimo como mandamento é só para pecuária e agricultura. Bom, eu sei que agora deve ter muitas pessoas aqui que defendem o dízimo, que podem ser pastores, pastoras ou pessoas que acham que realmente devem ser um dizimista fiel e deve estar falando assim, mas professor, o senhor está equivocado porque naquela época o dinheiro não era algo tão comum. Eles praticavam ali o escambo, que era troca de serviço por uma galinha, por uma roupa ou por uma coisa assim. O dinheiro não era tão comum. É e não é verdade. Até porque o escambo sim era uma prática muito comum, foi uma prática comum até pouco tempo atrás. Hoje em dia em muitos lugares ainda acontece. Porém, desde os períodos bíblicos, lá na época de Moisés, o dinheiro já era utilizado. Eu vou provar para você agora. Êxodo 21:32 diz assim: se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Ou seja, já era paga indenizações com dinheiro. Ou seja, se o boi ferisse alguém, o dono do boi teria que pagar uma indenização em dinheiro à pessoa que foi ferida e o boi seria sacrificado, não para o eterno, mas sacrificado aqui no sentido da palavra. Então dízimo já era usado, só que o eterno em momento nenhum afirmou e mandou que o dízimo fosse pago em dinheiro, porque o Eterno é sábio e sabia o que ia acontecer, que é o que acontece hoje nas igrejas evangélicas, nessas seitas que tem por aí que cobram dízimo, né, que o dízimo não é aplicado como deveria e primeiro, né, dinheiro e dízimo é uma relação um pouco complicada. Então já vamos falar a respeito do único lugar ou no único registro bíblico que implica dízimo e dinheiro no mesmo contexto, mas não como mandamento. Vamos ao versículo. E quando o caminho te for tão comprido que não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que colhe ao Senhor teu Deus, por ali o seu nome. Quando o Senhor teu Deus tiver abençoado, então vende-os, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro dará por tudo que desejar a tua alma, por vacas, por ovelha e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus. Alegra-te tu e a tua casa. Aqui está a relação entre dízimo e dinheiro. Deuteronômio capítulo 14, depois você leia o contexto, para não ficar muito grande, que você leia o contexto. O Eterno está dizendo, se você mora distante de Jerusalém, distante do templo, o que você vai fazer? Você vai pegar os seus grãos e vai perder pelo caminho. Então o que você vai fazer? Você vai pegar aqueles grãos que é do Eterno e vai vender. Você vai pegar aquele rebanho, se você trabalha com pecuária, e vai vender. Pega aquele dinheiro e desce da sua cidade, do seu lugar até Jerusalém. Chegando em Jerusalém, você vai comprar tudo do bom e do melhor, aquilo que a sua alma, ou seja, você está pegando aquilo que era dízimo, transformando em dinheiro, chamando o povo, comendo, bebendo e se fartando. Agora me diz,
Qual foi o pastor que um dia você falou assim, olha, eu vou fazer uma cesta básica e vou ajudar, não vou trazer o dízimo pra cá não, eu vou ajudar fulano, eu vou pagar minha conta, que o pastor falou, vai lá e faz. Não fazem. Eles mandam você trazer o dinheiro e fazem, mano, quem tem que administrar o dízimo é o sacerdote. Primeiro que pastor não é sacerdote, a gente já corta por aí, ok? Mas vamos lá, isso é para outro assunto, para outros vídeos. O pastor, ele nunca vai dizer para você, pega o dinheiro do dízimo, que você viu aqui que não tem nada a ver, mandamento de dinheiro com dízimo. Quem diz que dízimo é dinheiro está mentindo ou está sendo enganado, também está enganando outras pessoas, que é pior. Essa pessoa, ela deveria pegar aquele dinheiro e comprar alimento para alimentar as pessoas que estavam à sua volta junto com a sua família. Ou seja, é a mesma coisa que eu como pastor chegar para você e falar assim, você quer dizimar? Quero. Quanto você tem aí? Ah, eu tenho 300 reais. Pega a sua família, vai ao shopping, senta, come, bebe e volta para casa. Se diverte com a sua família, pega a sua esposa, vai no cinema, pega o seu marido, vai se divertir, pega a sua família e vai se divertir. É para isso que é usado esse dízimo nesse contexto. O dízimo do dinheiro é para fartar o seu coração. Não fale comigo, leia a Bíblia e veja se eu estou mentindo a respeito disso. A única relação em dízimo e dinheiro como mandamento é a respeito de pegar esse dinheiro, comprar aquilo que o seu coração deseja e se fartar junto com o levita, com o sacerdote. Esse dízimo, detalhe, esse dízimo não era entregue ao sacerdote em dinheiro. É isso que você tem que entender. Esse dízimo de Deuteronômio capítulo 14, eu pegaria o dinheiro, compraria aquilo que o meu coração deseja e me fartaria com os meus semelhantes. Ali eu trazia um estrangeiro que estivesse por ali, um morador de rua, alguém ali da sociedade menos favorecido e a minha família, e comeria, me banquetearia. Agora me diz, quem já contou essa história pra você? Quem falou isso pra você? Só aqui no canal Papo Teológico. Então eu já peço a você, gostou disso? Se inscreve aqui no canal, porque da onde saiu isso vai sair muito mais pra alegrar a tua vida e tirar as escamas dos seus olhos. Então, para não ficar um vídeo longo, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Nós vamos ter aí mais 2 ou 3 vídeos a respeito disso. Vai ser uma série de vídeos onde você nunca mais vai ver o dízimo com os mesmos olhos que você via antigamente. Ninguém mais vai te enganar a respeito de dízimo, dizendo que o devorador vai entrar na sua casa e coisa e tal. Então depois a gente vai falar aqui a respeito de Malaquias 3:10, se ali está dizendo que nós, gentios, devemos dar o dízimo. Coisas assim desse tipo é que nós vamos estudar. Então os próximos vídeos vão estar imperdíveis. E eu peço a você que compartilhe esse vídeo, que mande esse vídeo para aquela pessoa aí que é dizimista fiel, que tá aí com a mente toda turbada, que as pessoas ficam bitoladas, que tiram de 10 centavos, eles vão lá, arrumam uma moedinha de 1 centavo para dar o dízimo. Para com isso, porque você precisa estudar a Bíblia e não ficar pagando indulgências para ter salvação, não ficar pagando indulgências aí para receber poder, para receber qualquer tipo de coisa, ok? Então, eu espero você aqui no próximo vídeo, e se você tá vendo esse vídeo depois que eu já postei os outros, fica tranquilo que vai aparecer aqui uma caixinha com a parte 2 e a parte 3 desse vídeo, ok? Eu sou o professor Getúlio Cardoso e espero você no próximo vídeo, em nome de Jesus.